Agora sim, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Comunicando e Andando por Dentro, esse podcast aí que pretende tratar de assuntos relevantes, estratégicos, de ideias a negócios aí, mas sempre com um olhar de dentro para fora, que é o que a gente fala aí com frequência, né? Desde já eu quero agradecer aí a todo mundo aí que tá colado com a gente, tá com a gente no YouTube, no Spotify, em todas as plataformas aí que a gente tá presente, e claro, no nosso querido sempre aí, canal Marketing. Abração, galera, valeu por estar colado com a gente, obrigado pela companhia de vocês. Aproveitem um momento aí, fiquem à vontade para mandar perguntas, né, mandar comentários, enfim, deixem o seu like, compartilhem o vídeo, como a gente sempre fala, né. Como sempre, eu sou Douglas Conte, comigo Carlos Palhares, o Paulista. E aí, meu, como é que estão as coisas? Tudo jóia. Tudo numa boa? Mais um, vamos pro 25º episódio. E assim nós vamos. E assim nós vamos comunicando e andando, que nem diz o Nando sempre, Exatamente. né? Antes de entrar no nosso tema e apresentar aí nossa convidada, vamos falar do nosso parceirão de sempre, nosso patrocinador aí que tá desde o começo com a gente, nos apoiando aí, a DBI Contabilidade. A gente sempre fala que eles não só são nossos parceiros, mas como escritório de contabilidade, eles são parceiros, né? Eu acho que essa aí é a grande jogada. A DBI é um escritório de contabilidade realmente diferenciado e a pegada deles é, de fato, descomplicar negócios e valorizar pessoas. Bonito isso. Vamos abrir São Paulo agora e eles estão junto com a gente, né? Exatamente. Coisa boa. Coisa boa. A DBI, ela tem uma pegada de cuidar aí da burocracia sempre, né? Para que os empreendedores possam fazer o que eles mais gostam, o que eles mais sabem fazer, né? Então, é o desburocratizar o dia a dia aí dos empreendedores. É muito legal e não poderia ser diferente, né? A DBI tem aí a promoção desde o começo com a gente de abertura gratuita. Então, para quem está querendo abrir um negócio, né? E os 3 meses sem honorários, né? Limpo de honorário para colocar a empresa nos eixos, para fazer o negócio dar certo, tranquilo, sem gastar com contabilidade, né? Se foca no que é o seu, né? Foca no que seu é negócio isso e deixa... Sempre, né? Isso é sempre, né? Até depois ali, tu pode ter certeza, porque a gente vivencia isso no dia a dia, né? No dia a dia da nossa empresa aí, da Cor. Eles também são nosso escritório e em outros negócios também, né? Isso aí. Somos dbi.com.br, certo? Acessem lá, conheçam a DBI, falem com o Thiago, falem com a Ana. O pessoal é realmente muito atencioso. Acolhimento é uma das palavras-chave para ele, então vai se sentir em casa lá falando com a DBI. E hoje, cara, um tema muito legal. Voltei pra minha infância. De certa forma, né? Mexe com a imaginação, né? É uma coisa que dá prazer de falar. A gente vai falar sobre games no ambiente corporativo, mas olha só, não é mesa de fla-flu, não é ping-pong, não é sinuca. E a gente bate nisso às vezes, porque, né? Tem as empresas que largam a sinuquinha lá de canto, mas nunca viram ninguém jogar lá. Momento da descompressão. Nunca Claro. ninguém entrou naquela sala da mesa de Mas ela tá lá, ela existe. Se me verem jogando sinuca aqui, Deus o livre, né? Já passa do RH. Mas a gente vai além, a gente vai falar de games aí em prol de desenvolvimento, de treinamento, de engajamento, enfim, onboarding, outras coisas que a gente vai descobrir no papo, né? Pra que serve? Essa é uma dúvida que eu tenho, né? Então, com a nossa convidada de hoje, Patrícia Bordignon Rodrigues, da BenQ. Patrícia, seja muito bem-vinda, muito obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui com a gente. Prazer, gente, estou muito feliz. Meu primeiro podcast, hoje estou estreando em podcast aqui com vocês, minha estreia em podcast. Tintim para nós aqui. Tinha que ter um batismo de podcast. Tinha que ter um batismo de podcast. Um golinho para dar sorte. Tintim com água. E tintim com água. Hoje vamos com água. Seguimos. Esse convite maravilhoso do Paulista, que é meu amigo aí de longa data. E falar de game é uma coisa maravilhosa, então eu amei esse convite. É o meu dia a dia, né? Há muitos anos eu trabalho com game, mas hoje especificamente com gamificação. Então é um prazer, uma alegria falar de jogos. Que legal, e eu acho que vai ter bastante gente interessada, porque é um assunto que levanta... Acho até que o meu filho, pela primeira vez, vai estar assistindo. Pela primeira vez, abraço, Fran! Audiência. Será que o Fran tá vendo? Vamos dar um abraço pra ele. Tá melhor? Tá melhor. Tá melhor. Coisa boa. Bom, o meu eu espero que esteja vendo, né? Antes de sair de casa eu avisei, a mãe tá indo lá, por favor. Depois né? tira a lição lá. Pergunta exato. o que eu falei. Patrícia, a gente sempre começa, né? A gente fala que a gente tem esse olhar, esse viés, desse olhar pra dentro, né? Para as pessoas. Então a gente sempre começa falando da pessoa que tá aqui com a gente. Então, conta um pouquinho da tua jornada brevemente, como é que tu chegou até aqui, como é que tu chegou até os games, enfim. Maravilha. Bom, gente, eu comecei a trabalhar com 19 anos, né? Com 19 anos eu estava na faculdade
e eu montei a minha empresa para distribuição de jogos. Então, eu trabalho com games desde os meus 19 anos, né? Então, eu brinco que depois as coisas foram mudando, voltei para o mundo dos games, mas comecei a minha vida de trabalho com games. Então, eu sempre fui uma apaixonada por jogos. E a gamificação entrou na minha vida há 7 anos atrás, através da Eva, que é a fundadora da BenQ, que é a empresa que hoje associou e que eu tenho muito orgulho de fazer parte. E a gente sempre teve como objetivo, na época, não era game, né? Quando nós começamos lá atrás, a BenQ era uma empresa, uma plataforma, nós éramos uma plataforma de LMS, gamificada. Mas o foco era treinamento. E naquele momento a gente já tinha como grande objetivo pessoas, né? E eu acho que até hoje, quando a gente fala em gamificação e nesse novo momento, que eu quero contar bastante para vocês, que acho que é muito bacana, sempre no centro de tudo estão as pessoas. Certo. Né? É a motivação, é a felicidade, as pessoas estão no centro de tudo. Então, o game faz parte da minha vida desde os meus 19 anos e agora já são 7 anos de BenQ e seguimos. Que legal. Tu sabe que eu comentei, inclusive, com o Paulista alguns meses atrás, talvez, no final do ano passado, eu li um livro chamado Gamificar, que é do Brian Burke, se eu não me engano. Que foi por indicação, coisas de fórum, assim, porque não era a nossa, né, não era o meu caminho lógico, assim. E eu li ele por causa da nossa ferramenta, né? Porque a gente tem uma preocupação grande com a captura de dados. Sim. E a gente começou a entender que a gente precisava fazer minimamente essa interação de captura de dados, de assessment, minimamente quebrar aquela coisa do ruído e dos vieses do cara, né? De estar respondendo algo para a empresa, algo que o chefe vai ver, né? Então ela começa sendo que anônima. é só uma pergunta, às vezes, direta, e aí, né, alternativas, Tem enfim, isso mas também. que ele realmente entrasse em flow. ali, né? Respondesse de uma maneira suave, parecendo... Então tem ambientes simulados e etc. E eu li esse livro e eu achei muito legal porque ele te abre... a mente para várias coisas, né? A gente usa hoje várias coisas nesse sentido, depois a gente pode até falar mais, mas a gente usa várias coisas nesse sentido na nossa captação. Sim. Mas até dando sequência, e obviamente vocês na BenQ vão muito além disso, né? Enfim, eu vi os materiais e tu vê o material da vontade de jogar na brincadeira. Você queria jogar em casa, não era nem pela empresa. Então imagina Sim. o flow que leva, né? Sim. Mas deixa eu te perguntar, aproveitando nessa lógica e a minha sequência de entrada ali, de ter falado para treinamento, para desenvolvimento, nos conta quais são as motivações principais que as empresas contratam, assim? Para que serve na maior parte os jogos, assim? Bom, a gamificação, ela é uma ferramenta, né, que conecta com game, com jogos. Então, as empresas buscam muito a gamificação porque ela traz essa relação buscando engajamento, né, a motivação dos funcionários, ela é uma ferramenta de colaboração. Então, eu vejo, assim, uma grande dificuldade nas empresas, como treinar de uma maneira que a gente conquiste os colaboradores. Primeiro, que eles se sintam participantes, que eles se sintam dentro desse processo, que eles tenham um olhar, não é lúdico para o infantil, mas que tenham entretenimento, que tenham uma forma de interação. Então, assim, são muitas coisas dentro desse universo da gamificação, mas principalmente as empresas elas têm um problema, né? Porque eu digo que o treinar, muitas vezes, ela tá na listinha dos to-dos e as empresas fazem assim, check, treinei. Poxa, mas será que as pessoas aprenderam? Então, na verdade, a gamificação, ela vem ajudando como que eu engajo, como que eu retenho, né? Então, a gente que trabalha com plataforma, muitas vezes as empresas têm plataforma e qual que é o grande problema? Não tem adesão, né? Poxa, Patrícia, mas eu tenho... Você tem lá todos os treinamentos, mas a pessoa não tudo, entra, não faz tudo. Eu investi, eu montei uma universidade e ninguém entra. E o engajamento... E o engajamento é péssimo, a adesão é péssima, meus índices estão baixíssimos. Então, a gamificação, ela entra por essa porta, como uma alternativa que as empresas têm de conectar as pessoas com esse mundo dos jogos, né? E isso traz, eu costumo dizer assim, 3 palavrinhas que a gamificação me fala. Ela traz engajamento, ela traz motivação e felicidade. Né? Ela impulsiona as pessoas com criatividade, com ambiente de colaboração.
Então, vocês vão ver, gente, que eu sou uma apaixonada pelo que eu faço. Cara, imagina. Eu sou uma apaixonada pelos nossos produtos. Legal. Né? Quando a gente demonstra, enfim, para os clientes, eu vou mostrando e vou dizendo, vocês viram como é lindo? Aí tem o Jean que trabalha comigo, ele já dá risada, lá vem a Paty. Mas eu acho que é isso. Todo esse mundo da gamificação, ele remete àquilo que ao jogo, né? Que ele vem da nossa infância, onde todos nós, é o velho jogo de tabuleiro, aonde ele tem aquele objetivo de criar essa relação entre desafio e recompensa. Então, eu preciso avançar nas casinhas desse jogo para passar algo, para conseguir algo, né? E dentro desse espírito da gamificação, da competitividade, que eu acho que é uma palavrinha aqui bem importante, ele engaja as pessoas. As pessoas, elas ficam envolvidas com aquele objetivo. Mas eu vou mais longe, né? A gamificação também, ela envolve muito, como eu falo nas empresas, assim, ter um storytelling para contar. Não é só a gente gamificar. A gente tem que ter um enredo. Tem que ter um roteiro que a gente vai envolver os colaboradores dentro de uma história, estabelecendo assim. Então, essa é a nossa história do jogo que a gente vai criar aqui com vocês. Esse jogo vai ter objetivos, vai ter metas, vai ter regras, vai ter recompensas, né? Ele vai ter um monitoramento. Então, é um mundo muito bacana. Muito bacana. E que eu vejo, assim, nas empresas, que ele é crescente. É muito difícil eu conversar com uma empresa que já não tenha pensado sobre isso. Sim. Às vezes não deram o primeiro passo. Até por isso, né, Paulista? Como a gente conversou outro dia. Paty, mas como dar o primeiro passo? Né? Por onde eu começo? É tão difícil, eu não sei como fazer. Mas é difícil alguém que já não tenha dito assim, olha, é uma saída. Geralmente, quem faz também não abandona mais, né? Não Imagino. abandona mais. Vocês devem ter Sim. trabalhos A gente tem recorrentes em clientes já há cliente anos. muito querido nosso, que é o Grupo Boticário, que está conosco já. Eu adoro isso. contar. Só o Boticário. Vocês me acharam chique? Vocês me acharam chique? Então vamos contar do Boticário. É o meu cliente querido e que começou conosco. Eu adoro contar essa história. Porque assim, então vamos voltar. Já que a gente está fazendo o podcast, vocês me disseram no início que é sala de casa. É bar. Então, Bar, mesmo sem que bar, frescura. Então, É bar sem álcool. em Paulista, é o jeito Paty de conversar. Exatamente. Então, eu adoro contar essa história. A gente foi até o Boticário em 2020, né? Eu e a Eva, com a nossa plataforma embaixo do braço. Fomos lá apresentar a nossa universidade. E lá a diretora, a querida Xana, disse assim pra gente: meninas, mas a gente tá buscando um game. Nossa, buscando um game? Vamos lá. E nós saímos com a missão, nós tínhamos um tempo que elas nos deram então, porque a gente já tinha, eu costumo dizer que a Eva é a nossa gênia, né? A nossa fundadora, é uma pessoa muito especial, muito visionária. E ela disse pra mim: Paty, fica tranquila que eu tenho tudo em mente. Bom, gente, de lá pra cá foi uma jornada, nós colocamos o game no ar. Primeiro, nós conseguimos a conta, porque a conta tinha dono. A conta tinha dono. E nós tínhamos que tirar o dono da conta, entrar na conta e provar que nós éramos capazes. Resultado, claro. E gerar resultado. Então, assim, eu me lembro que eu chorei no dia que a gente teve a resposta, que nós tínhamos sido escolhidos. Foi muito bacana. E lá a Benko entrou para o mundo maravilhoso dos games, né? Que são os nossos cenários imersivos lindos. A gente já está com o Boticário. Estamos na 5ª temporada, então a primeira temporada não foi conosco. 2ª, 3ª, 4ª e a 5ª esse ano. 4 anos, seria isso? 4 anos de Boticário conosco e crescendo, todo ano subindo a nossa barrinha em termos de plástica de cenários, que é isso que eu mostro às vezes nas minhas apresentações. Engajamento, como é que tá? Maravilhoso. Fechamos o ano passado, inclusive nós vamos ter um case aí que a gente vai divulgar. O número ano passado fechou em 90% de adesão. Nossa. De novo, 90% de adesão. Nossa, é muita e coisa. 89% do NPS. Barbaridade. A satisfação. É Então, uma assim, jornada, né? Não, é uma jornada. não é, imagino, achar que vai fazer um game e tá tudo resolvido. Noite pro dia vai ter. Existe uma educação, né? Exato. Você se dá conta que, poxa, joguei,
um ano, funcionou, avancei, aprendi. Dentro do Boticário, ele é um programa, né? Na verdade, o game, ele trata da evolução pessoal e profissional dos colaboradores. Era isso que eu ia te perguntar. Ele é essencialmente de treinamento, acho que essencialmente todos são de alguma forma de treinamento, né? Tu tá treinando algo, mas tu tem diversos. Uma linha de ele EPI, pode ser de onboarding. Por exemplo, a gente faz games lindos de onboarding. Sim, mas que não deixa de ser um treinamento, claro, né? Claro, é uma integração. Claro, né? É uma integração. Exato. Então, vai desde a integração, aonde a gente pode, por exemplo, só para vocês viajarem e ver que coisa linda que é isso, né? A gente fala muito dos mundos gêmeos. Então, a gente consegue, por exemplo, uma empresa que tem a sua estrutura, que está em determinado local. A gente consegue fazer um mundo gêmeo. A gente cria em cenários imersivos aquela empresa igual. A realidade. Então, os teus funcionários, por exemplo, teus colaboradores novos, os teus futuros clientes, não tem a necessidade de se deslocar, de ir até o local. A gente consegue, através desse ambiente imersivo, a pessoa passeia por dentro da empresa, conhece os setores, passa por todos os conteúdos que são importantes, que tu queiras apresentar. Então, é realmente muito, muito fantástico. Eu vi, depois a gente vai mostrar um videozinho pra galera também ter uma noção. Mas aproveitando esse gancho dessa linha, né? É claro que é sempre treinamento, mas e puxando um pouco a brasa pro nosso assado de cultura, a gente sabe como é duro, árduo e complexo uma transformação cultural, né? E a gente fala com frequência às vezes, né? Às vezes não é só o treinamento para usar a palavra, não é só o falar, ou a gente brincar, não é só o quadrinho bonito na parede. A gente, de alguma forma, tem que fazer com que os valores sejam vivenciados na prática, né? Tu tem alguma história para contar sobre cultura realmente, assim, sobre valores, uma maneira de promover os valores além do próprio Boticário, né? Dentro desse programa, justamente eles buscaram trazer a diversidade, trazer a cultura da empresa para que as pessoas se sentissem engajadas. Então, quando a gente iniciou o game lá atrás, todo ano tem um mote da temporada, né? Então, assim, o que vai ser tratado esse ano? Todo ano é explorado um tema. Isso não só o Boticário, mas os clientes trabalham muito a questão da cultura. Né? Porque é uma forma de tu trazer através do game. Tu consegue, por exemplo, num game de onboarding, tu consegue trazer a palavra do presidente. Tu consegue trazer, digamos, o teu diretor do teu setor. E o presidente, ele vai ser um bonequinho lá que tu vai até o presidente. Pode ser um bonequinho, pode ser um vídeo, né? Então, assim, por exemplo, imagina que bacana, gente. Só imaginando uma situação. Tu começa a fazer parte do quadro de uma empresa. Então, tu recebe um acesso, tu entra nesse metaverso lindo, que vamos dizer que seja o mundo gêmeo. Não precisa ser o mundo gêmeo. Eu vou contar sobre isso depois. Tá. Mas digamos que seja o mundo gêmeo. Então, tu tá enxergando a empresa da qual tu faz parte ali dentro de um mundo imersivo. E tu começa, e no primeiro ponto interativo, tem a palavra do teu presidente. Te dando as boas-vindas, te recebendo, falando sobre o propósito da empresa, falando sobre a missão, né? Porque, como eu disse lá no início, a gamificação, ela remete à motivação, à felicidade e engajamento. São 3 palavras que eu gosto muito. Porque esse ambiente lindo, como eu digo, que a gente faz com tanto carinho, né? Rico em detalhes, ele traz o quê? Ele traz esse conforto, ele traz esse acolhimento, ele traz o bem-estar que a gente procura tanto nas empresas hoje. Então, tudo isso, além da gamificação, da competição, que eu vou contar bastante para vocês sobre isso também, que isso move, como eu digo sempre para os clientes, não é só o ambiente bonito. Não adianta a gente fazer um game lindo se os conteúdos que o cliente coloca lá não forem condizentes. Claro. Né? Então, a gente consegue trabalhar tudo isso, principalmente, como eu falei com o Paulista, a gente tem conversado bastante sobre essa questão da cultura. Tu traz o desenvolvimento para dentro do game, tu traz o propósito para dentro do game. Com o propósito, a gente sabe que a gente aumenta os resultados, tu aumenta, vamos dizer assim, o pertencimento das pessoas ao próprio negócio, ao trabalho que elas desenvolvem e na cadeia de consequências, mais satisfação, cliente melhor atendido, negócios crescendo. Além disso, ele é um símbolo também, né? Porque você tá lá, de repente, vendendo inovação, algo super moderno, e você vai fazer um treinamento usando slide. Sala de aula com sala de aula, com né? papel então, na frente ali. Discursos
versus prática, né? Ele também vira esse símbolo. Com certeza, com certeza. E até falando um pouco de cultura, eu tenho uma outra historinha. Eu sou a rainha das historinhas, tá, gente? Então, assim, até a minha tia que tá me assistindo, ela certamente vai rir, porque ela um dia disse assim pra minha mãe: que coisa boa que tu botou no mundo essa guriazinha que tem sempre história pra contar. Então, eu adoro contar história. Então, esse nosso cliente, que até é um cliente nosso aqui de Canoas, né? Muito bacana, então uma empresa muito antiga de transportes, e eles precisavam fazer uma mudança que tem muito a ver com a cultura. Então, o treinamento dos motoristas sempre foi presencial, né? Então, tinha lá um multiplicador com um PPT em uma sala, e esse treinamento era ministrado e as pessoas ficavam X horas ali no treinamento até cumprir a carga horária e tal. Bom, com a pandemia, com a obrigatoriedade das empresas repensarem o online, né? Como que eu vou mover aquele projeto que estava na gaveta indo para baixo, para baixo, para baixo, começou a subir? Tipo, eu vou ter que dar conta disso. Como é que eu vou me estruturar no online? Porque eu preciso. E eles me chamaram, e eu ainda brinquei com eles falando de online, né? Eles assim, não, vamos fazer online. Eu falei, cara, eu tô aqui em Porto Alegre, tu tá em Canoas. Eu vou aí tomar um café contigo. Não quero fazer nada de online, eu quero ir aí. Ele deu risada e não, tudo bem e tal. E fui até a Canoas, conversei com eles. Eles precisavam mudar uma forma de integração de motoristas, né? Que a vida inteira foi feita presencialmente, numa salinha, com um instrutor, com um PPT e tal. Então, público, motoristas, não é gurizada, média 35 anos para cima, enfim, e estavam acostumados com aquele modelo. E nos chamaram, então, acho que eu contei aquela parte que eu disse assim para ele, tu vai me dar um cafezinho, eu vou até Canoas, vou presencial. E foi muito legal quando eu cheguei lá, porque eles me passaram todas as dores, né? Paty, a gente precisa um treinamento que engaje, a gente precisa mudar a cultura, né? Porque justamente a vida inteira foi feito assim. Será que os motoristas, daqui a pouco, né? A brincadeira é o seguinte, o que for inventar esse troço agora, um jogo, uma coisa que não vai pegar... Enfim, então tinha muita preocupação, né? Eu vou fazer um colibri e faz um urubu, né? Então isso é uma das coisas que a gente escuta muito nas empresas e muito do meu papel também é ser uma consultora, né? É ajudar dentro do perfil do público, se eu quero falar bastante também. É só uma hora que a gente tem, né? Bom, vamos continuando. Porque tem muito assunto. Então, isso é um ponto muito importante. De acordo com o perfil, o que casa ao jogo. Sim, não adianta a gente querer goela abaixo colocar uma situação que não vai ter fit com o perfil das pessoas. Mas muito bem, nós criamos um treinamento para eles, né? Muito maravilhoso, que eu também sou muito orgulhosa. Nós criamos personagens animados do motorista, do multiplicador, que é o instrutor, e da técnica de segurança. Então, é um treinamento onde os três conversam, num treinamento interativo, são personagens que nós desenhamos. Então, através da IA, eles conversam, nós utilizamos IA para facilitar toda essa interação entre eles. E todas aquelas horas que eram presenciais na sala, agora eles têm esses treinamentos, então, através dos personagens humanizados. E eles jogam e eles têm acesso a isso de casa, no celular. Aonde quiser. No celular, palma da mão. Exatamente. Então, assim, o que é bacana que a gente tem trabalhado muito? A questão da humanização. Então, nos treinamentos, utilizar nos conteúdos, nos nossos cenários, sempre a humanização. Né? E pode ver que isso é uma máxima. Quando tu pega lá a Cielo tem a Elo, a Equatorial tem a Clarinha, né? Então assim, as empresas estão usando os personagens, pessoas para aproximar. Então o resultado foi a transportadora super satisfeita, as pessoas gostando do treinamento, criando a conexão, que eu acho que a palavrinha mágica aqui que a gente fala tanto de engajamento, de adesão, o que no fundo é isso? É conexão. Sim. É foco, né? Claro. Que a gente e só pelo fato de ser divertido e prazeroso e satisfatório, tu tá jogando um jogo e não numa sala de treinamento, já de certa forma o engajamento já tem um valor muito maior. Exatamente. Mas só um detalhe, né?
é lúdico, mas é sério, né? É lúdico, É lúdico, mas é sério. Claro. A gente, como é que é o nome nosso? Vocês vão aqui? atrás É sério. de meta, resultado. Exato, Imagino que exato. vocês tenham análises de dados, Sim. dashboards. E até dentro desse parênteses é legal porque eu falei do livro antes e tem uma jogada daquele livro que ele trazia que a grande dificuldade da gamificação no processo era encontrar, tu falaste de perfil, né? Sim. Porque tu tem perfis diferentes e dentro de uma empresa tu tem vários perfis, né? E eles diziam, no livro o autor dizia... que existem basicamente 4 perfis, que é o cara que é o conquistador, que gosta de ganhar território, o vencedor, que é o que tem que vencer, que tem que ficar na frente de todo mundo, aí tem o social e o explorador, que é de conhecer coisas novas, né? Sim, Uma coisa nessa sim, linha. sim. Ele diz, cara, a grande dificuldade é essa, é tu entender onde é que tu desafia esses caras, como desafiar e como recompensar. Porque Exatamente. a recompensa é que vai fazer a diferença. Porque o jogo, por mais que a gente tenha pontos de interação, né? Mesmo falando sério, a gente pode cobrar do cara também, né? De certa forma. Sem ele pode dúvida, ser testado sem num jogo, dúvida, né? Se sem ele tá dúvida. realmente cumprindo. Sem dúvida. Né? Todo jogo por trás, a gente fala sempre o seguinte, todo jogo por trás gera dados. Tudo que acontece dentro do game, por isso quando o Paulista falou, é sério e muito sério. Né? Porque, na verdade, assim, existem as jornadas, as trilhas de aprendizagem, aonde esse colaborador, então, ele vai, ao consumir os conteúdos, ele vai ganhar pontos, que podem ser trocados por moedas ou não, isso é a critério da empresa, eu já vou contar um pouco sobre a lojinha, mas vamos entrar nessa parte primeira de perfis. Então, por exemplo, vamos dizer assim, uma empresa que tenha uma dificuldade de união entre as equipes, né? Entre as pessoas, que cada um trabalha muito na sua faixa própria, tu pode utilizar o game, por exemplo, para colocar tarefas e desafios para que eles trabalhem em Eles equipe. trabalhem juntos. Sim, isso é muito legal. Então, a pros dias pontuação atuais. tem muitas casa. formas que a gente pode utilizar a gamificação. Né? Então, por exemplo, tu criando através desse storytelling, tu criar um desafio em que as pessoas vão estar unidas. No nosso game, tu pode jogar sozinho e tu pode jogar em equipe. Então, muitos dos clientes optam pelas duas condições. Por exemplo, como eu comentei no Boticário. O Boticário, cada um faz o seu jogo. Então, eles têm a trilha individual, onde eles precisam perseguir os conteúdos para ir ganhando os pontos e as moedas. Porque sim, no Boticário a gente tem um modelo com loja. E eles também têm Com o loja, jogo... eles trocam valor por Sim, a gente tem várias produtos. opções. Ah, que né? legal. Tu pode, por exemplo, ter uma lojinha interna do game, né? Então, eu quero uma lojinha interna. Tu pode botar vale iFood, tu pode botar um dia de folga, tu pode botar uma Legal. experiência. Sabe? Tem muitas coisas que tu pode botar. Eu digo que muitas vezes, dependendo do perfil da jornada que a gente estrutura, tu pode ter prêmios mais rápidos. Então, ao invés da pessoa ter que consumir muitos conteúdos para somar os pontos e trocar, tu pode botar prêmios da semana. Tem muitas modalidades. Por exemplo, atingiu o objetivo, a meta da semana, entra na lojinha e pega um Vale iFood. Legal. Vale iFood, tu já garante a pizza da sexta. Legal, né? E aí Sim, daí tu já vai pra família, ó, que E legal. ele consegue ver o resultado a curto prazo e se Exato, engaja mais ainda tu já na realiza sequência. aquele prêmio, Aham. né? Ou tu pode estabelecer jornadas mais longas onde tu vai acumulando os teus pontos para resgatar aquele prêmio, né? E esse prêmio ele pode ser, por exemplo, que isso eu acho muito legal. E eu digo sempre assim, ó, Patrícia, mas qual que é um dos grandes segredos da adesão? Digo, vamos lá. O segredo é a gente estruturar um game bacana, com uma história para contar. Game tem Uma história. narrativa, claro, com a Né? trama Game toda. tem história, Exatamente, game tem perfeito. roteiro. A gente tem que contar uma Início, história. meio, fim, desafio. Início, meio, fim. Então, aquele a ponto gente, da jornada do herói. Putz, aqui eu me dei bem. A gente precisa Claro. ter toda essa história. A gente precisa estabelecer quais são os objetivos, quais são as metas, desafios. No nosso game, a gente tem quiz. Então, o quiz, quando a gente fala no sério, o que é o quiz? Com o quiz, tu consegue realmente avaliar se aquela pessoa entendeu. Se entendeu. Se aquela pessoa reteve o conteúdo. Se tá o check de verdade. Não é só para inglês ver. E segundo, tu vai atrelar um certificado depois, porque tem mais coisas aqui. Tu pode ter, por exemplo, emblemas, tu pode ter badges por reconhecimento de pontos. A pessoa avança de nível. Tem muitas maneiras Todas que a as gente recompensas. tem de recompensar. Mas, por exemplo, certificado. Ela só vai poder ter o certificado de que ela, de fato, cumpriu aquela trilha e que ela reteve o conteúdo se ela fizer a avaliação, que a gente chama que é o nosso check de aprendizagem.
atingir a nota mínima, imagino, né? Isso. Aí no nosso caso, o cliente estabelece qual que é o mínimo para mim, cliente. Para mim, na minha empresa, é 80%. Pode ter cliente que diga que é 70%. Então, ele só vai cumprir e ter o certificado no final se ele atingir o percentual mínimo exigido. Ou seja, é sério. Tu tem dados, tu consegue ver quem entrou, quando entrou, quantos pontos tirou, as moedas. Deixa eu fazer Por que tipo de produtos trocou também? Você falava da loja, né? Imagino que exista desde loja interna como conexões com lojas externas tem também, plataformas de prêmios externas que a gente pode, então, por exemplo, converter o ponto, né, o número de pontos que a pessoa está no game, ao invés de ter uma lojinha interna, a gente faz uma integração com uma plataforma externa. Sim. Quando chega lá, já virou reais. Sim, já está convertido, claro. É como se fosse E aí uma você tem um milhas. dado, né? Esse perfil de funcionários nessa unidade. Olha, quando tem direito, escolhe esse tipo de brinde, de produto. Exato. Tu consegue ver comprometimento. Porque tem mais uma coisa. Por exemplo, às vezes não tem prêmio para todo mundo. Como é que tu vai premiar os primeiros que chegaram no resultado? Porque, digamos, tu tem uma trilha com desafios, todo mundo está correndo atrás. Então, nem todo mundo vai conseguir, por exemplo, resgatar os prêmios. Isso é uma forma que a gente usa de gatilho para que os primeiros que entraram e cumpriram e acertaram todo o quiz sejam merecedores. Chegam merecedores. Claro, não é para todo mundo. Aquele que diz assim, não, depois eu entro. Não, Sim. claro, eu entro. Sim, é uma competição. É uma competição. Claro. E esse ranking que se gera dentro da empresa, ele é muito sadio. Né? Porque além da questão dos pontos, das moedas, tu gera um ranking. E o ser humano, ele tem essa competição por natureza. Quando a gente tem um objetivo que tu quer atingir, tu quer crescer, tu quer avançar as casinhas do jogo, tu quer chegar lá, tu quer estar nas cabeças do ranking. Tudo isso é muito importante. Então, essa competição sadia dentro da empresa, ela também é muito benéfica para a retenção de conteúdo e para todos os resultados que a gente quer. Legal. E vocês conseguem, dúvida minha, tá? Até porque daí, mais até na própria ferramenta, na nossa ferramenta, vocês conseguem integrar esses games ou esses resultados com outros sistemas? Conseguimos. Sistemas de RH, sistemas, enfim. Conseguimos. Muitas vezes as empresas precisam fazer essa integração, tipo, Paty, eu quero relacionar o conteúdo, quero relacionar, digamos, toda a capacitação que o meu colaborador fez com os resultados deles em vendas. Né? Eu quero ver se tem um balanço aqui. Aqueles colaboradores que estão com os treinamentos em dia, aqueles colaboradores que estão fazendo toda a jornada, que estão comprometidos, como que estão os resultados? Legal, sim. Eu consigo fazer, então, uma integração com os sistemas que a empresa tem de indicadores, de métricas, para ver exatamente o nível de envolvimento e os resultados, e aí que a gente consegue ter a produtividade, o aumento de vendas. Sim, claro. Né? E o ROI está diretamente vinculado a isso também. E que aí a gente sai do universo do achômetro. Exato, total, né? Que é o que a gente fala. É o que eu costumo dizer sempre, que a gente falou antes do papo sério, né? Então, a importância para a empresa e para o executivo que está conversando comigo, quando a gente fala sobre o game, é justamente mostrar, estou te oferecendo uma ferramenta que vai te trazer motivação para os teus colaboradores, vai te trazer engajamento, vai te trazer felicidade, que eu acho que é um tema que eu vou adorar voltar num outro podcast só para nós falar disso. Sobre isso. Que é um tema que eu gosto muito, que é o bem-estar das pessoas. Né? Muito. E que isso, no final do dia, traz os resultados que a empresa está buscando. Né? Eu acho que as pessoas estão muito cansadas daqueles treinamentos boring, chatos, que não tem interação. Isso é outro ponto que a gente trabalha muito dentro da Benquio, porque a gente tem não só a parte toda de plataforma, de ferramenta, mas a gente tem um estúdio que faz essas coisas lindas todas. E no nosso estúdio, os nossos conteúdos, a gente preconiza muito a interação. Que é o que eu digo o seguinte, no nosso treinamento, o sujeito não dá play e vai tomar café. É verdade. Sabe? Porque isso é algo que acontece, infelizmente. Sim. Tu tá levando algo para evolução pessoal e profissional da pessoa, né? Enfim... E, tem que fazer isso aqui, cara. Dá um play, vou dar uma volta. Ficar fazendo outra coisa qualquer. Vou dar uma volta. Então, isso não é possível. Tu sabe que tu falou dessa questão da felicidade, Patrícia. Eu acho que é uma coisa bem relevante, porque eu tenho pensado bastante nesse
nesse desafio atual, que é ser data-driven, né? A empresa se preocupar com dados, se preocupar com números, IA chegando, né? A gente vivendo todos esses turbilhões tecnológicos e, ao mesmo tempo, pessoas trabalhando de casa, outras na empresa e São etc. muitas coisas. Né? Muitas Mas, ao mesmo variáveis. tempo, o outro ponto, então a gente está tentando encontrar um equilíbrio entre toda essa tecnologia data-driven e olhar para as pessoas, para a saúde mental, para o bem-estar, etc. E eu acho que esse é um ponto bem relevante dos jogos, porque exatamente a gente consegue, de alguma forma, capturar dados e treinar e etc. Mas a gente também está pensando em bem-estar, também está pensando em felicidade, em diversão, etc. Né? Por mais sério que seja. Não, e eu digo sempre, né, que o nosso centro, né, da BenQ, todo o nosso envolvimento começa pelas pessoas. Começa pelas pessoas. E eu acho que o game, ele resgata isso, né? Ele resgata esse envolvimento, ele resgata essa conexão. Outra coisa que eu gosto muito de falar, né, que qual é a grande moeda, qual é o petróleo de hoje? Para mim, atenção. Também. Sim. O petróleo de hoje é atenção. A dificuldade, gente, que tu tem de conseguir a atenção de alguém. Eu tô conversando contigo. Sim, mas e daqui a pouco a pessoa tá falando comigo e tá digitando. Então, o game, e isso eu falo muito nas minhas apresentações, os cenários lindos, maravilhosos e cheios de detalhes... Eles são uma maneira, né? Um convite da atenção. As pessoas ficam tão envolvidas com o que a gente está mostrando e com a aventura do game e com o desafio do game, a busca do ponto e a lojinha e o conteúdo e a interação e o quiz. E o quiz que também tem o seguinte, o quiz tu pode até chutar. Só que se tu chutar, a primeira vez que tu faz o quiz são os pontos que contam. Sim, depois... Se tu chutou e tu não prestou atenção no conteúdo, tu pode fazer outras vezes, mas tu já perdeu a chance da pontuação. Ô, Patrícia, a gente tá falando... A gente tá falando, legal. vamos aproveitar... Ô, Marcos, coloca na tela, a gente tá falando que é bonito, a galera deve estar enlouquecida pra ver, né? O que é isso, a gente viu né? antes, fica mais fácil, pra né? mim tá fácil de entender. Tu consegue colocar na tela? E aí, Patrícia, se tu puder, conta pra gente um pouquinho, obviamente, sobre o vídeo e sobre o que vai aparecer, mas principalmente que eu ia te perguntar como funciona o desenvolvimento disso. Eu posso falar, acho que eu posso personalizar porque tem, de certa forma, um cenário que eu posso fazer, mas como é que funciona o desenvolvimento de personalização? Existem coisas prontas, etc. Exato, eu acho que isso é um ponto bem bacana da Olha gente aí, mostrar. Olha que coisas lindas que a gente faz com a minha turminha da BenQ lá. E também, gente, eu não comentei antes, acho que é bem legal de comentar que o pessoal também deve estar nos assistindo. A BenQ faz parte de um ecossistema de empresas, que é a Gouveia Ecosystem, né? Então, nós temos muitas empresas irmãs que também fazem parte, estão junto conosco nessa corrida aí de trabalho. Bom, dentro dos mundos, a gente tem duas opções. Nós podemos ter mundos gêmeos, como eu comentei no início com vocês, que são os mundos que a gente faz customizados, né? Então, se a empresa, por exemplo, ela tem uma indústria, ela tem uma fábrica, ela tem algo que ela quer retratar exatamente a imagem e semelhança do que ela tem, nós fazemos. Nós temos um caso muito legal de um cliente nosso, que é a Ibema, que fica no interior do Paraná, que eles têm uma máquina de papel. E essa máquina de papel é o grande, vamos dizer assim, o grande ativo da empresa, onde eles desenvolvem todo o processo produtivo. E eles nos pediram para desenhar a máquina de papel. Então, duas funcionárias da BenQ foram até as instalações da empresa, nós filmamos, tiramos fotos e fizemos a máquina de papel. Legal. Sim. Então, isso são os mundos gêmeos, né? Quando tu vai fazer uma trilha de onboarding, olha que fantástico tu fazer uma trilha de onboarding num ambiente que é o teu ambiente de trabalho. Sim, é onde você vai... É onde tu vai trabalhar. Viver ali. Então, quando as no pessoas dia a dia. chegam no cenário, elas se encantam. Mas a gente também tem mundos prontos, como vocês estão vendo na tela. A gente tem o mundo da ecologia, a gente tem o mundo da inclusão, que nós fizemos um mundo, todo ele pronto, com os cenários voltados para a inclusão, analisando, por exemplo, tem o restaurante do nosso mundo. Ele tem ambientes mais altos e baixos de buffet. Ele tem a mesa com os cardápios em libras, né? legal. Então, assim, braille, perdão. A gente tem... Tudo foi feito e planejado. O piso, ele tem o piso tátil no chão,
né? Tem ambientes nas mesas com cadeira de rodas. Então, a gente tem o mundo da inclusão, a gente tem o mundo da inovação, o mundo da transformação digital e o mundo da ecologia. Esses são mundos prontos, aonde, por exemplo, o cliente diz assim para mim, Paty, mas eu não tenho... a minha empresa, por exemplo, não tem uma necessidade de fazer um mundo gêmeo. Não tem problema. A gente já tem mundos prontos, onde o cliente traz o conteúdo. Eu digo o seguinte, o nosso mundo é como um armário novo. A gente bota todas as tuas roupas novas no cabide. Eu posso escolher os lugares desse mundo para ter uma interação e coisas do gênero, nesse tudo sentido. A gente faz junto com o cliente. A gente marca customiza. Cliente, coloca a marca, coloca as cores, a gente customiza esse mundo pronto. Entendi. Então, pode tanto se fazer um do zero, claro, né? Eu quero fazer um avião, eu quero fazer um hospital, a gente faz. Uma fábrica. Ou a gente pega o mundo pronto e faz a customização para ficar com as cores da tua empresa, com o logo da tua empresa, customiza um ambiente. Paty, mas eu quero só um ambiente, eu quero que a interface de entrada tenha o logo da minha empresa. A gente faz. Legal. Que legal. Então, e essas coisas lindas a jogabilidade, que a gente faz. ela é sempre nesse ponto de vista de trás em terceira pessoa, assim. Tu é o bonequinho andando nesse mundo. O bonequinho andando nesse mundo. Isso é muito legal. Isso. Então, Isso é assim, a muito gente legal. tem o avatar, tu customiza o avatar, Sim. tu troca roupa, tu troca cabelo, né? Tu troca tipo de corpo. Quando eu entro pra jogar, eu mudo o meu avatar. Tu muda o teu avatar. E tu tava comentando dessa questão da própria inclusão, de poder, enfim, ter coisas diferentes, né? Isso é muito legal, porque a personalização, além de trazer as questões da empresa, da vivência, da máquina de papel, tem a questão ambiental do cara também, de estar jogando em qualquer lugar. A gente sabe, são pessoas diferentes, né? Lugares diferentes, etc. A gente consegue abraçar todo mundo. E a empresa pode explorar, por exemplo, quando ela faz ou o mundo gêmeo ou nos mundos, né? Que a gente já tem, a gente chama o nosso game standard, que são os temáticos. Sim. A gente pode, por exemplo, colocar um objeto da empresa, colocar algo que tenha um simbolismo. Então, aí, de novo, né? Resgatando o que a gente falou no início, tu traz a cultura de volta. Tu consegue colocar naquele ambiente para que as pessoas se sintam pertencentes. Objetos, quadros, tudo que envolva a questão cultural para que elas se sintam parte daquele ambiente. Mas aqui na recepção tem a árvore que o fundador não sei o quê. Cara, que genial. Exatamente. Você traz de volta esse símbolo pra... A gente fala com frequência na nossa aula ali, ou palestra, a gente traz um dos exemplos lá vinculados a uma cultura, e, enfim, a artefatos, o exemplo das Apos, que eles têm em todas as sedes deles uma poltrona, porque a lógica é o cliente é o nosso rei. Então, e é um símbolo tá lá importante. a poltrona, é um símbolo, é um artefato deles pro colaborador entrar e ver todos os dias. Eu fico pensando, cara, imagina isso ali, sabe? Imagina tu ter no teu onboarding ser um game que tu passa pela poltrona e tem a explicação disso, sabe? Pode estar o cliente lá. Se quiser ter uma interação ali. Tem interação, né? Por que tem uma poltrona no meio de tudo lá? Cara, é um reino aqui e o rei é o cliente. É o rei e o cliente. Tá ali. Muito legal. É muito legal. Conta um pouquinho como é que funciona esse desenvolvimento, enfim, esse processo de desenvolvimento de vocês. O cliente chama, quer personalizar, o tempo que leva, enfim, deve ser também... Sim, esse trabalho, na verdade, é muito bacana. Eu mesma gosto de fazer as reuniões, né? A tagarela de plantão aqui. Então, eu adoro apresentar, eu adoro mostrar todas as possibilidades. E aí vem muito o que a gente estava falando antes, dessa conversa, né? De entender o que o cliente está buscando, qual o perfil, quais são as dores, o que ele tem de necessidade, o que ele tem que resolver. A trilha é uma trilha de onboarding, é uma integração mais técnica, ele quer trabalhar hard skills, soft skills, o que ele precisa, né? Então, de acordo com o que eu escuto do cliente, a gente ajuda a estruturar todo esse trabalho. Então, muitas vezes a gente vai para o mundo da universidade corporativa ou a gente vai para o mundo dos games. E o game, o fato de ser mundo gêmeo ou ser um dos nossos mundos prontos customizados, ele está muito atrelado a isso. Se o cliente tem necessidade que seja um mundo gêmeo, ou se para ele pegar, por exemplo, o nosso território da inovação, o nosso game da inovação, é lindíssimo. Nós fizemos um trabalho, por exemplo, com a Cielo, com a Norton, onde a gente customizou em cima do mundo da inovação. Então, esse é um trabalho de desenvolvimento. Aí entra toda uma equipe. Né? A gente faz uma reunião de kick-off, a gente apresenta todo o nosso time, a gente monta um cronograma, onde a gente estabelece as responsabilidades de cada lado. Né? Isso é um ponto bem importante. Quando se faz um mundo do zero, como a gente fala, um mundo customizado, que é feito para o cliente, eu já aviso, eu digo, gente, vou precisar de alguém do outro lado.
né? Senão Validando, o projeto não né? sai do chão. Claro. Então, normalmente, quando as empresas optam por mundos customizados, tem alguém, tem uma equipe ou uma pessoa que vai ficar relacionada com o meu time, né? Então, a gente tem dentro da nossa empresa um controller de projeto e ele vai fazer esse vai e vem. Então, por exemplo, eu preparo os materiais, eu monto os mundos, eu crio as pranchetas e isso vai para vocês. O cliente valida, Patrícia, gostei, muda aqui, bota o sofá para cá, bota isso aqui, muda essa cor, volta para o estúdio, a gente arruma, volta para o cliente. Então, é um trabalho de construção porque a gente vai fazer como o cliente quer que fique. Sim, e provavelmente É a casa dele. É a casa dele. E a preocupação com as interações, que eu acho que acima de tudo é o Sim, principal, porque é sim. nelas que é onde está o Exato. segredo de E aí, fato depois que a gente estruturou o cenário, como eu digo, o mundo, aí, por exemplo, se o cliente precisa do nosso trabalho para os conteúdos, a gente também auxilia nos conteúdos, a gente cria roteiro, a gente sugere o melhor design instrucional, utilizando interação, animação, personagem animado. Então, tudo é feito muito tailor-made nessas situações, né? Conversando, ouvindo, atendendo a dor do cliente. Sim. E aí eu volto lá naquele ponto, né? É sério, né? Porque Bem sério. volta e meia a gente ouve, né? No mercado, mas uma precisa desse brincadeirinha. detalhe todo. Cara, se você quer ser estratégico, você precisa fazer uma A escolha. magia tá no detalhe. Você precisa Olha, fazer uma gente. escolha de realmente agir como estratégico. Eu digo... E aí tá no detalhe a magia. A magia tá no detalhe. É. Quando eu mostro os nossos cenários, e às vezes eu me empolgo, eu digo, gente, vocês viram? Tem bichinho, tem tucano em cima da parada de ônibus, tem capivara no nosso cenário de ecologia, tem capivara, né? Então, mas isso tudo é para mostrar o quê? É o detalhe, é a profundidade do trabalho. E eu acho que isso é uma coisa que vale pra gente na nossa vida como um todo, né? Como para todos nós, em todos os aspectos. Que a superficialidade, ela não nos leva muito longe. Então, a gente procura esse aprofundamento. Quanto mais a gente entende um cliente, quanto mais a gente mostra para ele o nosso leque de opções, mais assertivos a gente vai ser e mais o game vai ter sucesso, né? E por que eu contei no início também a questão do Boticário, que eu adoro falar? Poxa, então, estamos utilizando o game do Boticário no time de operações, nós bem que há 4 anos. O que isso nos mostra? As métricas, os resultados, porque muitas vezes nós estávamos Isso é numa comparativo feira, até, né? a gente estava num Latam Retail Show há 2 anos atrás, e aí chegou um sujeito, parou na minha frente, assim, cruzou os braços e disse assim, menina, me fala aí, por que eu compraria isso aí? Por que isso aí vai mudar a minha vida? Né? E aí eu dei uma risada e disse assim para ele, senta aqui comigo que eu vou te mostrar. Eu vou te provar, na verdade, que com certeza tu vais entender qual é o diferencial aqui. E eu acho que isso é importante, sabe? A gente evoluir nesse sentido junto com o cliente, trazendo todos os ganhos e mostrando principalmente o arsenal que tu tem por trás. E é um arsenal absurdo, porque eu fico pensando, assim, a gente teve as picotadas, eu fiquei pensando uma série de coisas. A gente vive, por exemplo, esse problema do remoto. As pessoas não terem uma interação mais orgânica, por exemplo, dentro de algumas empresas, né? Tudo bem, não vai ser orgânica, vai ser digital, mas é muito melhor do que só ser a coisa das 1 milhão de reuniões marcadas no dia para falar sobre aquilo, né? Se o cara tiver um ambiente, quase um metaverso, né? Para usar... Mas é um metaverso, e né? tu Na poder verdade, interagir, tu poder viver um ambiente... Tu já... E eu fico pensando assim, porque é muita coisa, né, Patrícia? É muita possibilidade. Por exemplo... Resolução de conflitos internos, sei lá. Sem sabe? dúvida. Problemas sem de conflitos na empresa. Cara, imagina, ao invés de ter que colocar numa sala e ser aquele feedback duro, uma coisa complexa, cara, é um Tu pode tratar ambiente. esse assunto, exato. Quantos assuntos a gente estava falando, a diversidade de assuntos que a gente pode trazer dentro Enorme, de um game. É gigante. Né? E a gente pode trazer de uma maneira mais leve, mais suave, Sim. de maneira com que as pessoas, que eu acho que uma das coisas que está faltando muito nos ambientes, principalmente temas críticos como esse, que a gente falou um pouquinho no início da acessibilidade, de trazer inclusão para dentro das empresas. E já que a gente tá nesse, então, para finalizar, eu nem sei, eu me perdi um pouco no tempo, tá, Marcos? Nesse Depois tu me corte, a diz. gente já... eu me perdi um pouco no tempo. Mas essa é uma dúvida que eu tenho, até a gente tinha falado antes. E como é que é a questão geracional disso? Porque a gente fez mais de um episódio sobre
sobre o tema. Sim. E, enfim, a gente sabe que tem 5 gerações agora trabalhando juntas, que a gente tem desde gerações mais velhas até as gerações mais novas num mesmo ambiente. Imagino que para as gerações mais novas seja ligeiramente mais fácil entrar e até talvez seja um fator de atração para essa geração. Maior, talvez, né? E de atração, de retenção até dessas pessoas que hoje é tão difícil para as empresas. Mas vamos olhar para o outro lado e para os mais velhos. Como é que é essa relação? Sim, a gente tem um público, né, que vai, vamos dizer assim, principalmente nas empresas de 18 até 55, 58 anos. Claro, a gente percebe que as pessoas que, vamos dizer assim, nunca tiveram acesso... Eu vou fazer 50 anos, então 55 não, vamos combinar que é super jovem. Super jovem. Né? Mas, assim, muitas das pessoas já tiveram alguma relação com jogos, né? E cada vez mais isso fica menos sendo um problema dentro das empresas, né? Tipo assim, no início eu escutei uma vez de uma empresa assim, mas será que o pessoal vai entender, pegar esse avatar e ter que explorar o ambiente? Eu digo, olha, talvez num primeiro momento isso possa ser algo assim, será que eu vou dar conta? Mas se alguém acompanhar e alguém mostrar, a pessoa vai gostar. Porque, na verdade, esse desafio que o game traz, as metas, os pontos, e como eu disse, né, a lojinha e a recompensa, ela é muito sedutora. E isso é do ser humano. A gente buscar etapas, cumprir etapas, ganhar algo, ter um reconhecimento. E, às vezes, se não for o prêmio, eu estava contando que um exemplo pode ser assim, um board dentro da empresa mostrando que quem foram as pessoas que evoluíram no game dentro do ranking, que resolveram problemas e que ficaram nos primeiros lugares colocados. Então, isso é um avanço, né, profissional. Isso é um reconhecimento. Sim, aparecer é um reconhecimento. Exato. Então, às vezes tem empresa que diz assim, Paty, mas nesse momento eu não vou pôr lojinha. Eu não vou ter um valor, por exemplo, para investir em prêmios. Não tem problema. Pega o ranking, o relatório que eu vou gerar para ti, tu chama, faz uma conversa, faz um evento com as pessoas e comenta, olha aqui quem foram os premiados, quem foram as pessoas, reconhece essas pessoas. Barato, de graça. De graça. Não. Dá um dia de folga, ou então faz uma experiência diferente, ou um Vale Food, algo simples. Sim, que não tem também grandes custos. Ou uma palavra. Né? Um feedback. Não, a gente brinca às vezes, cara, às vezes a recompensa é a recompensa. É a pessoa se sentir, né, de alguém ter falado algo, das pessoas, os colegas, tu fala isso com frequência, os colegas te reconhecerem. Exato. Né? É aquela clássica, né, que, enfim, já falei várias vezes, mas vale reforçar. Eu não me lembro, assim, dos brindes que eu recebi e dos prêmios que eu recebi de aniversário nas empresas que eu fiz parte. Certamente acabaram, né? Era uma caneta legal, acabou a tinta, joguei fora e por aí vai. Mas eu tenho guardado 100% dos bilhetes que eu recebi das pessoas. Qual é o custo disso? Sem contar sem contar o que tu guardou. Só pegou o seu momento, uma folhinha lá de papel, escreveu e entregou para mim e eu não joguei fora aquilo. É isso, acho que as pessoas estão buscando cada vez mais essa conexão das pessoas. Eu acho que isso é o que faz toda a diferença, né? Dúvida, a gente gosta de estar com as pessoas. Sem dúvida. O Marcos me falou aí que nós já estamos chegando estourando. No fim. A gente cortou, caiu, bugou, voltamos, mas que quando você senta aí é muito rápido. A gente vai ter que ter outro dia de novo, porque certamente ficaram assuntos faltando. Certo. Patrícia, a gente tem sempre aquelas 2 perguntas para finalizar. Vamos finalizar com elas, como sempre. Eu te falei, né? A gente sempre fala que se tu tivesse uma plaquinha lá dentro, né, da tua sala, da tua empresa, para te olhar, para os teus colaboradores também olharem todos os dias e servir como um mantra o que estaria escrito nela e quem que tu poderia nos indicar aí para seguir esse papo? Olha, um mantra que eu uso todos os dias e repito diversas vezes por dia é Deus sempre tem o melhor para mim. Eu sou uma pessoa de muita fé e trabalho, acordo todo dia cedo, faço o meu melhor de sol a sol, né? Mas Deus sempre tem o melhor para mim. Eu acho que isso é um mantra que rege a minha vida. E uma pessoa para indicar, olha, tem tanta gente boa, eu vou dar uma pensada. Vou dar uma pensada depois eu conto pro Paulista quem eu acho que tem conexão com vocês, que também se sentiria confortável para vir aqui, porque às vezes a gente dá um nome e depois pensa, por que tu me enfiou nessa? Eu não gosto de falar. Não sou que nem tu, tagarela. Não tem problema, e a gente pode marcar juntos e falar sobre felicidade. Vamos combinar outro bate-papo que tem assunto bastante pra gente falar.
Obrigado, Paty. É. A gente ficar feliz aí com a sua vinda. Já terminou? Já, tu Agregou. viu só? Vamos Meu continuar Deus. falando aqui. Gente, muito obrigado. Desculpa pelos cortes aí. Hoje foi um pouco diferente, mas Adorei. live tem disso. Obrigadão, É isso aí, Patrícia. foi um prazer. Valeu. Prazer foi nosso. Adorei, gente. Tchau, gente. Valeu. Até a próxima. Até a próxima.